Bom dia, gente. Espero que estejam todos passando um bom domingo. Eu queria discutir sobre histórias, cristãs, feitas com um propósito educativo, mas que, se nós repararmos bem, elas têm muitas coisas erradas. Uma delas eu não lembro. Era de um programa infantil católico que eu assistia. Era assim, era um programa com fantoches. E o episódio se chama A Varinha Mágica. Aí há uma menina, ela é chamada Maria. Aí ela é muito desobediente. Ela não obedece aos pais dela. Até que um dia o pai a leva para a igreja para conversar com o padre. Aí o padre mostra para ela uma varinha. Aí o padre diz: essa é a varinha mágica para ensinar você a obedecer. Toda vez que você desobedecer, você vai levar umas boas varadas. Entendeu? Aí a menina diz: mas padre, isso vai doer. Aí o padre diz: bem que você merece, né? Aí no final, ela se torna obediente, né? Ela se torna obediente porque ela entende que, se não obedecer, vai levar umas varadas. O que é isso? Obedecer para não apanhar? Assim, claro que os pais devem, castigar uma criança se ela não se comporta bem. Mas apanhar, isso também já é demais, né? Se a criança não quiser fazer a lição, não gosta de estudar, ou se ela é muito arteira, então os pais podem castigar, tipo, proibir de jogar videogame, tirar o celular para obrigar a estudar, né? Pode tirar a mesada se a criança quebrar alguma coisa, tirar a mesada da criança para a criança aprender a ver que as coisas custam dinheiro. Mas, ou seja, obedecer não porque é o certo, mas para não apanhar. Aí no final é a mesma lógica de você ser bom para não ir para o inferno. Eu já discuti muito aqui as péssimas histórias da revista Nosso Amiguinho, que é uma revista feita pela Casa Publicadora Brasileira, no sul do Brasil, e pertence à Igreja Adventista de Sétimo Dia. Eu já discuti a história dos ossos dos dinossauros, né? Já falei também o preço da o preço da desobediência e de um menino que, assim, ele tem um professor que é ateu, aí o professor faz o desafio do tubo de ensaio. Aí o aluno é cristão, né? Aí o aluno diz para o professor: eu sou cristão. Aí o aluno ora para que o tubo de ensaio não quebre, já que o professor diz que vai lançar o tubo, para mostrar que Deus não existe, porque ele não vai impedir o tubo de quebrar. Aí o menino ora e por não se sabe por como, o vidro não quebra, o tubo de ensaio não quebra. Que Deus é esse que está tão interessado nessas besteiras para agir, para não quebrar um simples tubo de ensaio? Não é uma boa pergunta? Há também uma história de um menino que ele tá com raiva do primo, né? Da revista Nosso Amiguinho, eu não lembro o título, mas esse menino tá com raiva do primo porque todo mundo o fica comparando ao primo. Fica dizendo: ai, por que você não é como seu primo, né? Você devia ser como ele é o melhor aluno, ele é uma criança educada, é uma criança isso, uma criança aquilo. Aí no fim da história, quando ele vai para jogar uma partida de futebol, aí um tio dos dois, né, diz que ele tem que entender que o primo é um exemplo a ser seguido. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Será que essa pessoa que escreveu essa história é formada em psicologia? Com certeza não. Todo psicólogo diz que a gente não deve comparar uma pessoa a outra.
e que nós também não devemos nos comparar a ninguém, porque cada pessoa é uma. Aí veja, a revista bota como se fosse certo comparar uma criança a outra, né? Bota como se fosse certo que ele visse o primo como um modelo a ser seguido, como se ele tivesse que ser uma cópia xerox do outro. E todos os psicólogos dizem assim, né? Não compare ninguém a ninguém. E a gente vê muito isso acontecer em famílias com mais de um filho, em que muitas vezes os pais comparam os filhos entre si. E isso causa problemas. Muitas vezes aquela criança que é comparada desfavoravelmente ao irmão, ela desenvolve problemas de autoestima. Ela pode se tornar rebelde ou então perfeccionista, querendo atingir patamares inatingíveis de perfeição. Uma história dessas não é educativa. Quem escreveu essa história não está preocupado com verossimilhança. Não se preocupou em ver que todo psicólogo diz que não se deve comparar ninguém a ninguém. Principalmente na infância, que é uma idade em que a nossa mente é muito vulnerável. E eu falo isso principalmente porque eu já fui muitas vezes comparada a outras pessoas. E sei o quanto a gente se sente chateado com isso. Assim, eu também posso citar os péssimos filmes de Alex Kendrick. Um pastor batista americano que ele produz filmes, junto com o irmão dele, Stephen. Todos os filmes dele são péssimos, né? O povo diz que são lições de fé, mas qualquer pessoa com um pouquinho de senso crítico vê que os filmes dele são péssimos. Quarto de Guerra, The Forge, A Forja, Corajosos e Desafiando Gigantes, que foi o primeiro filme dele que eu vi. Né? Ele é um técnico de um time de futebol americano que há uns 6 anos ele não ganha uma temporada. E tudo assim começa a melhorar depois que ele passa a orar bem muito. Diz que o propósito do time é louvar a Cristo. Eu já falei sobre esse filme outras vezes. Diz que o propósito do time é louvar a Cristo. Bota todos os jogadores para se converterem. Aliás, a escola todinha se converte. Aí eles começam a ganhar. Olha, a gente vê que esse filme é ruim apenas por um detalhe. Se a gente considerar como seria na vida real, tempo é dinheiro, né? Nós vivemos em um mundo capitalista. E no capitalismo, tempo é dinheiro. O mundo dos esportes movimenta muito dinheiro. E não é preciso você conhecer profundamente a cultura dos Estados Unidos para saber que o futebol americano, sendo um esporte tão popular lá, movimenta muito dinheiro. É um esporte que movimenta muito dinheiro lá. Assim, um técnico que em uma temporada não consegue ganhar, vai representar prejuízo para um time. Que dono de time, na vida real, aguentaria paciência de aguentar durante 6 anos um técnico que não representou nenhuma vitória significativa? Que alguém me responda. Com certeza, você que vier a assistir a este vídeo, se você fosse dono de time, você não teria essa paciência. Houve um homem com quem eu discuti sobre esse filme que disse, mas querida, é porque a pessoa tem que ter paciência, resultado não vem do dia para a noite. Mas tempo é dinheiro. Dono de time quer resultado. Ninguém aguentaria esse tempo todinho, ninguém esperaria esse tempo todinho, 6 anos, para ver um resultado. E outra, digamos que esse técnico fosse procurar de emprego em outro lugar.
Você, sendo dono de time, você não contrataria um técnico com um histórico desses. Dono de time não quer saber de louvar a Cristo, não. Quer saber de vitória, quer saber de resultado. Essa é a lógica capitalista no esporte. E outra, muita gente, assim, até me contestou e disse, não, mas Ateneia, esse filme mostra que Deus capacita os escolhidos. Parece a mesma história da mulher que me disse que é Deus quem dá sabedoria aos médicos. Como se os médicos não tivessem que estudar, né? Então, orar não vai fazer alguém adquirir a competência necessária para levar um time à vitória. E do mesmo jeito que um cristão tem fé em Jesus Cristo, acredita que tem que botar Jesus na frente, um muçulmano tem fé em Alá. Que eu saiba, na Arábia Saudita não se joga futebol americano, né? Lá se joga aquele futebol comum que a gente conhece. Que eu saiba, na Arábia Saudita não se joga futebol americano. Mas digamos um time de cristãos enfrentando um time de sauditas. Nós sabemos que os sauditas são muçulmanos. A mesma fé que um cristão tem em Jesus Cristo é a fé que um muçulmano tem em Alá. Aí se um time de cristãos perder de um time de muçulmanos, é porque tem que se ter mais, é porque o certo é ter fé em Alá? Ou é porque os muçulmanos jogaram melhor? Hein? Não existe isso de que Deus capacita os escolhidos, né? Na vida real, com certeza, alguém já teria aconselhado esse homem a mudar de profissão há muito tempo. Com certeza. Alguém que em 6 anos não produziu um resultado positivo para um time, nenhum dono de time iria querer uma pessoa dessas para técnico. Nenhum. Eu até lembro de André Valadão dizendo, não mande seu filho para a universidade. Que eu até disse, aí se ele tiver um tumor no cérebro, com certeza ele não vai querer saber se o neurologista é ímpio. Ele vai querer saber se o neurologista é competente. Aí uma mulher me disse, não, Deus capacita os escolhidos, Então, do mesmo jeito que no filme é só o homem orar, que o homem se torna um técnico vitorioso, aí na vida real é só eu orar que eu me torno uma neurocirurgiã? Tenha santa paciência, viu? Aí, assim, muitas dessas histórias cristãs educativas são altamente tolas, né? Muitas. Há uma também da nosso amiguinho que a turma, né, que é o professor Sabino, Noguinho, Kiko, Cazuza e Luísa, eles têm um amigo e o amigo tá agindo de maneira estranha. Ele não quer mais saber de jogar futebol, brincar, né, de atividades de criança e diz que cresceu, não é mais aquela criança e descobriu que a vida é mais do que jogar futebol, brincar e comer bolo de chocolate. E a turma também descobre que o desempenho escolar dele caiu. Aí o que é? Ele tá fumando. Ele está fumando. Ok. Fumar, a gente sabe que faz um grande mal à saúde. Faz um grande mal à saúde. Ninguém ignora. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Fumar cigarros comuns vai fazer uma pessoa se afastar dos amigos, de antigas atividades ou ter uma queda no seu desempenho escolar e profissional? Não. Você se afastar dos seus amigos, deixar de lado suas antigas atividades, ter uma queda no seu desempenho acadêmico, ou seja lá o que for, não é coisa, isso não são coisas de quem está simplesmente fumando um cigarro comum. Esses são sinais de uma pessoa que está usando drogas.
Porque quem está usando drogas se afasta dos amigos, muda o comportamento, né? Vai ficando relaxado nos estudos. Muitas vezes a pessoa é vaidosa, vai se ficando desleixada com a aparência. Que fumar faz mal à saúde, isso ninguém ignora. Mas não vai fazer a pessoa mudar seus interesses e deixar de lado o que ela sempre gostou de fazer. É triste a gente ver como o povo não tem senso crítico, né? E não é chegado em analisar esses detalhes. Porque no caso da revista Nosso Amiguinho, é uma revista feita para crianças, né? Que a gente toma como uma revista educativa. Mas eu comecei a ver que a revista era muito tendenciosa quando eu li a história, o caso dos ossos pré-históricos, em que um homem defende a teoria de Darwin, aí a turma não gosta porque diz que ele não aceita que foi Deus que criou a gente, que foi Deus que criou tudo. Aí descobrem que os ossos do homem que ele dizia ter descoberto eram falsos. Aí a turma chega à conclusão de que isso prova que fomos criados por Deus. Aí vê só como é a história, né? Tentando fazer parecer que a teoria da evolução de Darwin é uma farsa. Eu mesma, muita gente diz, mas Atenéia, você prefere ter parentesco com os macacos? Não é questão de preferir, é questão de aceitar os fatos. Contra fatos não há argumentos. Está provado que o nosso DNA é 98% similar ao DNA de um chimpanzé. Tanto assim que se um branco quiser ofender um negro, chamando de macaco, o negro pode até responder, meu amigo, quando Darwin disse que o homem e o macaco tinham um antepassado em comum, ele estava se referindo a todos os homens. Então você tem tanto parentesco com o macaco quanto eu. Ó, qual é a diferença entre as minhas gatas e uma onça? O tamanho. Simplesmente o tamanho. Assim, com certeza, muita gente aqui já viu o gato pegando lagartixa. Às vezes eu já vi alguns vídeos de onça pegando jacaré. Onça mata jacaré e come jacaré. Parece um gato pegando uma lagartixa. Do mesmo jeito que a gente vê tigre pegando crocodilo. Qual é a diferença entre uma onça, um leão, um tigre e um gato doméstico comum? Simplesmente o tamanho. Né? Qual é a diferença entre um poodle e um lobo? Praticamente nenhuma. Porque um poodle e um lobo tem 95% de DNA similar. Então, aceitar a teoria da evolução de Darwin não é preferir ter parentesco com o macaco, é aceitar os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Simples assim. Então, eu espero que tenham todos um bom domingo. Estou tendo aqui alguns problemas de conexão na internet, né? Desde que me mudei, eu não peguei um cabo, não estou conseguindo me conectar direito. Há algum tempo não tenho conseguido responder a e-mails de meus amigos. Aí, se eu estou incomunicável, não é porque quero, é porque eu estou tendo problema de conexão. Tenham todos um bom domingo.